O vídeo já vai começar, mas antes não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho. A IPF agradece. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Estamos louvando, estamos adorando a Deus. Acabamos de cantar agora um cântico de desafio. Vamos cantar depois da mensagem um hino também, que é um hino assim que mostra essa grandeza do poder maravilhoso de salvação, desse Deus maravilhoso que criou todas as coisas, mas acima de todas as maravilhas que Ele nos dá, a salvação em Cristo Jesus é inquestionavelmente, não podemos nem dizer a melhor, é a única, não é? A Igreja Presbiteriana de Fortaleza completou o ano passado 140 anos, ainda estamos, né, aí com a voz do Cláudio lembrando, 140 anos servindo ao Senhor. Este ano vai ser 141 e a gente vai continuar caminhando, olhando para o passado, vendo o que os irmãos do passado fizeram, muitas igrejas plantadas por famílias e presbíteros e diáconos e jovens que se movimentaram, os pastores, os conselhos, as juntas diaconais, as sociedades que foram por esse sertão afora. Há muitas igrejas que nasceram aí no sertão a partir do avanço missionário da Igreja Presbiteriana de Fortaleza. Nós nos sentimos muito alegres ao olharmos a nossa história, mas, irmãos, o desafio continua. É como uma corrida de bastão. Os nossos irmãos na história já correram a sua parte, alguns já partiram para a glória, e eles estão passando o bastão para que você, para que eu, nós peguemos e continuemos em frente para passar para a próxima geração. E nós somos chamados a nos envolver com essa visão missionária, porque foi o Senhor Jesus que nos deu essa missão. Eu não vou fazer aqui para não constranger ninguém, mas eu quero dizer que se um crente da Igreja Presbiteriana de Fortaleza não souber qual é a base bíblica da nossa igreja, aí nós temos confusão. Porque a base bíblica da nossa igreja, é lógico que você sabe, é Mateus 28, 19 e 20, a grande comissão. A grande comissão já vem com alguns anos sendo a base bíblica da igreja. É a base, é colocada ali justamente para que a igreja possa avançar. Agora, uma outra coisa: a igreja não é decoreba, não é falar para dizer que sabe, mas Mateus 28, 19 e 20, que é a grande comissão, tem que estar no coração de cada um dos nossos crentes. E portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Irmãos, isso tem que estar na nossa mente e descer para o nosso coração, para que realmente nós possamos entender que tudo aquilo que nós fizermos como igreja tem que redundar na pregação do Evangelho. Então, um dos desafios que alguns não entenderam muito bem foi trazido pelo pastor Arival Dias Casimiro, da Igreja de Pinheiros, quando esteve aqui conosco na celebração dos 140 anos, foi para que nós então considerássemos aquele ano, e agora nós estamos considerando esse tempo, o tempo da virada. Então, alguns dizem: o que é isso? É na minha vida. Eu não vou esperar que você experimente uma virada na sua vida, é na minha vida. Como é que está a minha vida devocional? Como é que está a minha comunhão com Deus? Como é que está a minha pegada no testemunho pessoal? Como é que está isso? É a minha virada. Eu preciso assumir um compromisso realmente. E a igreja fez, aceitou o desafio, começamos a orar, veio o congresso missionário, um apelo foi feito, um grupo de irmãos veio à frente, e agora, irmãos, nós estamos orando. E nós estamos orando, e o grupo já se reuniu, vai apresentar agora uma proposta para o conselho da formação da diretoria, porque nós temos um conselho missionário, e ele está recebendo aí o desafio de renovar, de restaurar a visão missionária da igreja. Nós temos as nossas atividades
Nós temos os nossos planos de ação, mas precisamos caminhar debaixo dessa visão de uma igreja evangelizadora, discipuladora e de uma igreja missionária. Essa visão influenciando aquilo que nós fazemos. De acordo com as estatísticas das agências missionárias, olhando aí para os 8 bilhões, e já está passando aí de habitantes no planeta Terra, mais ou menos 42% não sabem, nunca ouviram falar de Jesus, não sabem quem é, não tem nenhuma porção do Evangelho, 42%. Então, se essa estatística nos preocupa, ocupe a outra estatística para engrossar as fileiras daqueles que testemunham do Evangelho. Torne-se um missionário. Nós estamos falando, batendo nessa tecla. Hoje eu tive uma reunião com um grupo que está trabalhando nessa restauração da visão. E eu disse, olha, eu tenho procurado deixar claro para a igreja. Nós enviamos missionários. Eles estão em outros lugares. A nossa irmã Edith está agora lá no Rio Negro. Você está acompanhando aí as notícias? Ela está lá, lutando e mandando relatório, e dizendo sobre a pedofilia, e dizendo sobre o tráfico de drogas, e dizendo sobre a violência. Mas lá está um grupo e a nossa irmã está ali. Erlândia voltou, Senegal, porque o seu esposo, o Paul, missionário, faleceu. Vem para cá, já está se movimentando também. São os missionários que a gente envia. Mas e você? Amanhã você será enviado como missionário. É enviado para as fábricas, para as empresas, para as escolas, para as ruas. Missionário é aquele que vai. Então não é somente alguém que foi treinado, capacitado para ir para outros lugares. Missionário é aquele que recebe a missão, que está sob missão. E essa palavra nesta noite é uma palavra de desafio tanto para mim como para você. Seja mais um missionário que se dispõe diante de Deus a contar ao mundo a respeito de Jesus e a respeito da salvação que Ele nos dá. Estamos aí com o Evangelho de Mateus. Eu tenho falado tanto de Mateus que o povo já sabe, né? O nome Mateus significa dom, presente de Deus. Era filho de Alfeu. E tanto Marcos como Lucas, mas Marcos capítulo 2, versículo 14, nos diz que ele era filho de Alfeu e trabalhava na coletoria. Quando ia passando, falando de Jesus, viu a Levi, que é o Mateus, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Então os evangelhos usam isso, Marcos e Lucas usam o nome Levi. E os intérpretes creem que era uma forma de se colocar numa nova missão. E a troca de nome era para uma identificação que houve uma mudança. É assim que Simão, Jesus chama de Pedro. É assim que Saulo, o nome hebraico, Paulo, o nome grego, então, é usado ali para identificação na pregação do Evangelho. Nós não sabemos qual foi o motivo, mas Mateus é chamado de Levi. E ele era judeu. E ele era empregado dos romanos, ele cobrava impostos, ele era uma pessoa mal vista, tanto por judeus como por romanos. Judeus porque parecia o traidor, trabalhando por romano, recebendo impostos. As informações que essa classe era muito corrompida. Nós não sabemos se Mateus andava nesse tipo de situação, mas ele foi encontrado por Jesus. Mateus capítulo 9, versículo 9, capítulo 10, versículo 3, nos conta aí o encontro de Jesus. Jesus vai passando pela coletoria. Ele está trabalhando como sempre trabalhou. Alguns dizem que talvez o seu pai também tivesse sido coletor, ou alguém da família tivesse alguma influência, nós não sabemos. Mas o fato é que ele estava na sua zona de conforto, ele estava ganhando o seu pão, ele estava fazendo aquilo que sabia fazer, quando Jesus passa e diz, segue-me. E assim como outros discípulos fizeram, ele deixou para trás tudo aquilo que ele tinha. E a primeira coisa que Mateus fez, depois que Jesus o encontrou, foi chamar os seus amigos e dar uma festa. Mesa cheia, os amigos convidados. Nós temos 2 textos aí, Mateus, vamos ficar no Mateus, capítulo 9, versículos 10 a 13, mas a construção aí diz que ele foi chamado e depois esse ele, tem alguns que querem entender que é Jesus, mas não é esse ele aí de Mateus, está se referindo a Mateus. Então nós temos o apoio aí do texto de Lucas, capítulo 5, versículos 27 a 32, que vai falar claramente que foi Levi. Mas o texto de Mateus diz, partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me.
Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, referindo-se ao Levi, a Mateus, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Mateus foi tocado diretamente no seu coração pelo chamado de Jesus. Deixou a coletoria e passou a segui-lo. E foi um discípulo próximo de Jesus. A tradição diz que ele também morreu de uma forma trágica, em combate, por causa do Evangelho. Mas em torno do ano 50 depois de Cristo, ele escreveu o Evangelho. Não foi o primeiro Evangelho a ser escrito, ele veio depois de Marcos e Lucas. Mas ele foi colocado aí na separação canônica da Bíblia, porque ele apresenta Jesus. Quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, nós vemos que a intenção dele, por amar o seu povo, por ser um judeu, ele quis então apresentar Jesus como o filho de Davi, o rei dos judeus, dizer aos seus patrícios: olha, o Antigo Testamento, o Velho Testamento, a Bíblia que nós temos nas mãos, até o Torá, aquele Pentateuco, aquele que foi escrito por Moisés, apontam para ele como o Messias, e tudo que está no Evangelho gira em torno disso. Marcos e Lucas vieram ao público primeiro, Mateus vem depois, mas ele entra aqui justamente porque ele apresenta Jesus como rei. Em Mateus capítulo 2, versículo 2, nós vamos encontrar os judeus chamando, os magos, indo aos judeus, procurando onde é que havia nascido o rei dos judeus. Isso porque Mateus, no capítulo 1 e 2, vai tratar aí da realeza de Jesus. Capítulo 1, a genealogia. Capítulo 2, os sábios procuram pelo rei que havia nascido. Aí vem Mateus, os capítulos 5, 6 e 7, e registra ali o Sermão do Monte. Também há uma disparidade aí entre os estudiosos, porque há desses ensinos desse Sermão do Monte de Mateus diluído nos outros evangelhos. Então, alguns acham que Mateus pegou os ensinos de Jesus e compilou como foi um sermão, mas a palavra me diz que foi um sermão. Ele estava no monte. Um sermão que dura aí em torno de 20 a 25 minutos, e Jesus então apresentou aquilo que alguns chamam de manifesto do rei. Ele se apresenta ao mundo como aquele que foi enviado pelo Pai. Ele é o rei, e não somente dos judeus, ele é o rei dos reis. Esse capítulo 22, no qual nós estamos meditando agora, é um capítulo todo cheio de conflito, porque há armadilhas em volta de Jesus. Jesus está pregando o Evangelho do reino de Deus, está apresentando a salvação, está enfurecendo líderes religiosos judeus. Então os religiosos estão enraivecidos, enciumados, e aí alguns raivosos porque estavam identificando palavras como se fosse de Deus num homem, muitas vezes movimentavam o povo. Eles queriam que esse Jesus morresse. Do outro lado está Roma, preocupado com o movimento e agitação dos judeus. Então Jesus está cercado por alguns que chegavam até ele não para aprender, mas para armar alguma cilada, jogar uma conversinha mole, ver se Jesus caía em alguma contradição. Mas Jesus aproveitava todas as oportunidades para ensinar os seus discípulos. Nós já aprendemos isso aqui, não é? A multidão seguia Jesus, porque a multidão está atrás do anjo, a multidão está atrás da novidade, a multidão está atrás da luz, a multidão está atrás de coisas que possam impactar. Muitos estavam atrás de Jesus por causa dos milagres. Alguns estavam infiltrados tentando encontrar incoerências em Jesus, mas Jesus estava focado num grupo. E ele aproveitava cada uma das oportunidades, porque este grupo que estava sendo preparado seria a base de uma igreja que teria o desafio missionário de alcançar todo mundo através do Evangelho. Então, se você fechou a sua Bíblia, volta novamente aí para o texto no qual nós estamos meditando, porque nós podemos encontrar aqui
pelo menos duas razões que nós podemos aplicar com relação à visão missionária da igreja. Veja aí que nos versículos 35 e 36, nós temos isso que impulsionou o que nós vamos aprender hoje aqui, o que nós vamos meditar hoje aqui. Porque diz que um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? É um homem que entendia da lei. O intérprete da lei era aquele que estudava e passava para o povo a interpretação. Aí que mora o perigo, porque Jesus os denunciou, porque eles começaram a colocar ensinos humanos, tradições humanas, muitas vezes naquilo que Deus colocou como orientações e mandamentos. Mas ele está preocupado em saber, em denotar uma das grandes importâncias. E escuta, a lei, como é que fica a lei? Nós cumprimos a lei, nós temos os nossos rituais. E eles viam que no ensino de Jesus havia essa pregação da graça, um tipo de intimidade de um Deus que veio para habitar entre pecadores, que andava com comilões, com beberrões, com meretrizes, não se envolvia com o pecado deles, mas estava sempre no meio deles, passando a palavra do evangelho, do reino, que trazia para a salvação. Isso incomodava. Então, o que é importante? O que é que pode ser destacado na lei? Diga, Senhor Jesus. Os discípulos estão ali ouvindo. O que é que Jesus vai dizer nesse momento? Como sabemos qual é o grande mandamento de Deus? Ele estava se referindo aqui aos 10 mandamentos dados por Deus a Moisés. Como é que nós vamos entender hoje, como igreja, a razão da nossa existência com relação à missão dada por Jesus, se nós não entendermos o que é mais importante? O que é que nós devemos fazer, de fato, para agradar a Deus? E então nós vamos falar do amor, porque o texto está falando do amor. O amor é a marca missionária da igreja. Em primeiro lugar, veja comigo aí os versículos 37 e 38. O amor a Deus acima de tudo. Isso aqui é o fundamento, é a base. Estávamos hoje ali em missões, conversando, e de repente a conversa começou a ir para esse lado. A igreja precisa se despertar para entender que a mola mestra da paixão missionária da igreja é o amor. E aqui nos versículos 37 e 38, Jesus dá essa resposta de uma forma extraordinária, porque num golpe só, ele já vai para os 4 primeiros mandamentos, porque os 4 primeiros mandamentos se voltam totalmente para Deus. E ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Há um envolvimento total. Não era uma religião, não poderia ser uma religião superficial, frívola, cercada de rituais. O Senhor tinha dito lá no passado, tem que estar dentro do coração, inculcado no coração do pai, da mãe, para que possa influenciar a vida dos seus filhos. De toda a tua alma, um entendimento envolvido, respirando aquilo que é Deus, sem fanatismo, porque o fanatismo é uma coisa cega. Alguém vai servir uma causa, uma ideologia, uma religião, vai seguir alguma coisa que pode ser movimentada pelos interesses humanos. A alma está totalmente embebedada da presença, da ação do Espírito Santo, dos princípios da palavra de Deus, de todo o teu entendimento. Então essa é a essência que deve estar dentro do coração, ocupando todas as áreas da vida do ser humano. Aí ele diz: esse é o grande primeiro mandamento. 4 dos 10 mandamentos já estão aqui. Ele está dizendo: cumpra esse mandamento. Deus, de todo o coração, não tem para ninguém. Esse ensino vai impactar os discípulos, porque eles ainda tinham em suas mentes algumas coisas enraizadas da religião judaica, estavam presos ainda a alguns legalismos. Jesus está falando com seus discípulos, é o amor maior. Eles estavam seguindo a Jesus, mas de vez em quando tropeçavam em algumas coisas. Por exemplo, de quem será que Jesus gosta mais? Quem é o mais importante no grupo? Por que Pedro, Tiago e João sempre estão nos lances principais? Olha lá, João, de novo, deitado no ombro de Jesus. Por que essa proximidade? Nós sentimos isso. Jesus perguntando: escuta, para lá, vocês vinham batendo boca pelo caminho, estavam falando de quê mesmo?
E a Bíblia diz que eles ficaram mudos e envergonhados, porque estavam discutindo de quem que Jesus gosta mais, quem é o maior. O ego humano, ele fica inflado. A vaidade toma conta da mentalidade. Jesus precisava trabalhar o coração dos seus discípulos, porque eles teriam que ganhar o mundo com o poder e a autoridade do Espírito Santo. Foi isso que fez com que Pedro, foi isso que fez com que Paulo não aceitasse a adoração de homens, por causa do exercício do poder de Deus. Tinha um maluco lá que queria comprar o poder do Espírito Santo de Pedro. Outros malucos queriam adorar Paulo e Silas como se fossem deuses. Apolo, né? Silas não. Então, este é o perigo de quem não sabe qual é o amor maior. Os discípulos tinham que aprender que a comida deles devia ser a mesma comida de Jesus, fazer a vontade do Pai. Tudo que eles fizessem deveria ser por amor a Deus, nada do humano, nada para a projeção humana, nada para a exaltação deles. Eles estavam aprendendo isso com Jesus. Em Mateus, no capítulo 10, um pouquinho para frente do texto nós estamos meditando, versículos 37 a 39, Jesus pega pesado. Ele diz: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Escuta só. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Jesus está contra a família? Jesus nunca está contra a família. Deus nunca está contra a família. Foi Ele quem instituiu e abençoou. Se você detecta alguma coisa que está contra a família, cuidado, Deus não está nisso aí não, porque a estrutura da família foi criada por Deus. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que nem mesmo este relacionamento pode estar acima do amor a Deus. Não tem como querer guardar a vida em função de algumas coisas, porque nós vamos perder, e ele diz: aquele que perder por minha causa vai encontrar, e ele está falando aqui da eternidade. Mateus deixou a coletoria. Aqueles que foram chamados da pesca, e tinham uma companhia de pesca, eles tinham uma sociedade, eles tinham barcos, era o seu negócio. Não pensa que era gente pobrinha, não, era um comércio. Deixaram para trás as suas redes, mas Jesus diz que a providência iria sustentá-los. Não é uma irresponsabilidade, é o amor que providencia, porque a principal finalidade do ser humano que é alcançado pelo Evangelho, pela salvação, é descobrir que ele existe por causa de Deus, e que ele existe para amar a Deus e glorificar a Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 a 9, o Senhor Deus está falando com Moisés, para Moisés falar ao povo, e o Espírito Santo vai registrar através de Moisés, e trazer através dos séculos, e jogar no nosso colo no dia de hoje. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O discípulo de Jesus estava sendo tocado por essa verdade ensinada por ele mesmo. Um amor a Deus acima de todas as coisas é tomar isso não como uma regra legalista, mas como um estilo de vida, porque evangelização não é somente um ato de obediência, mas é um ato de amor a Deus acima de tudo. Foi Deus quem mandou, e quando Ele mandou é porque o seu nome será conhecido, as maravilhas do Senhor serão conhecidas, o poder de Deus será conhecido, a salvação será conhecido de tantos e tantos pecadores. Esse amor a Deus é um relacionamento de submissão genuína diante da soberania de Deus. Eu me lembro de uma frase que alguém disse, não sei se num sermão ou eu li em algum lugar: o tipo da soberania de Deus,
Alguém disse, é como se ele dissesse assim, quando ele disser, senta, não olha para ver se tem cadeira não, senta. É a soberania dele. E ele diz à igreja, vai, cumpre essa missão. E nós olhamos para ele não com medo, mas com temor no coração. E então, movidos por este amor a ele acima de todas as coisas, somos chamados a obedecer. Porque nós somos servos, mas um servo diferente. Veja aí João capítulo 15, versículo 15. Esse relacionamento do discípulo de Cristo Jesus como servo é algo extraordinário. É servo, serve, mas de uma forma diferente do contexto ali. O servo era um instrumento, era uma coisa na mão dos seus senhores. Aqui, o servo é amigo do seu Senhor. O presbítero Luiz Carlos leu aí no Salmo 25. Esse Deus que compartilha a sua intimidade com aqueles que o amam e o temem. E aí Jesus diz em João 15:15, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. O amor é a marca missionária da igreja, porque a igreja é chamada para amar a Deus acima de tudo. Vamos para a segunda lição de hoje, é o segundo ensino que nós podemos tirar desse texto. O amor é a marca missionária da igreja, porque porque é o amor ao próximo como a nós mesmos. Veja aí comigo o versículo 39. É tão interessante. Primeiro e maior mandamento, amor a Deus acima de todas as coisas. Os 4 primeiros mandamentos é relacionamento do ser humano com Deus. E agora ele diz, e o segundo mandamento, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus agora junta os 6 outros mandamentos, que é o relacionamento entre os seres humanos, influenciados pelo primeiro mandamento. Então, o amor a Deus, primeiro e maior mandamento. Mas ele diz, semelhante a este, é o amor ao próximo. Mas veja a escala em que Jesus coloca esta visão aqui. Porque alguns interpretam, lendo assim, e não entendem. O primeiro e o maior mandamento é o amor a Deus acima de todas as coisas. O segundo mandamento é o amor ao ser humano, mas antes de amar o próximo, você se ama. E não é numa linguagem egoísta, é porque você já ama a Deus acima de tudo. Então você se aceita como sendo a imagem e semelhança de Deus, você aceita esse Deus maravilhoso como seu Criador, como seu Salvador. Então você se ama porque foi tocado por Deus. Não é alguém que vai cultivar complexos e traumas e ódios e rancores e angústias, porque foi esvaziado disso e agora está tocado pelo amor de Deus. Então, com esta visão, pode amar o próximo. Sabe a dificuldade que alguns de nós têm de nos perdoar? É porque traduz a nossa dificuldade de perdoar o outro. Às vezes, Deus já nos perdoou, confessamos, mas continuamos carregando um peso porque nós colocamos uma cobrança muito grande. Não devíamos falhar, não devíamos errar, não devíamos fazer isso. E continuamos de uma forma assim extraordinária, sofrendo, enquanto Deus, como aquele senhor da parábola, perdoou uma grande dívida, por pura graça e misericórdia. Mas porque cultivamos isto, voltamos do mesmo modo para tratar o próximo e não conseguimos amá-lo de fato. O amor a Deus acima de todas as coisas, é isso que Jesus está ensinando aos seus discípulos, os levaria a amar a eles mesmos e ao próximo, por entender que Deus restaurou tanto a mim quanto ao outro. Nessa visão de amor, segundo esse mandamento de Jesus, eu vou usar aqui o relacionamento conjugal, né? Minha esposa. Então, eu amo a Elaine no relacionamento de homem e mulher, mas o meu amor pela Elaine deve ser uma visão de nobreza, porque ela foi criada à imagem e semelhança de Deus, e repousa sobre ela a mesma graça que está sobre mim. É isso que Pedro vai nos ensinar lá no capítulo 3. Somos herdeiros da mesma graça. Então, quando eu olho para minha esposa, e ela tem defeitos, e ela tem dificuldades,
o Espírito Santo trabalha em mim, me fazendo lembrar quem eu sou, e como Ele me ama, e como Ele me perdoa. Então Ele me leva no relacionamento e vice-versa, a vivermos nesse tipo de celebração desse amor que vem de Deus, que influencia o nosso amor e nos leva então ao perdão. Mas o grande lance desse intérprete da lei é saber qual era o mandamento maior. Talvez ele esperasse que Jesus falasse da guarda de algum dia. Talvez ele esperasse que Jesus falasse de não matarás. Algum que pudesse ser praticado de modo a ser visto. As pessoas viriam. Mas aqui é uma coisa subjetiva. O amor a Deus não pode ser medido. E o amor ao próximo também não. É uma coisa que vem de dentro. E aí então Jesus ensina aos seus discípulos este amor ao próximo. Você vai amar ao próximo assim como você ama. Sabe, Jesus ensinou os seus discípulos sobre o verdadeiro amor ao próximo ao contar a parábola do bom samaritano. Não vou ler toda ela, mas está lá em Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37. Eu vou só dar destaque a alguns versículos aí. Então Jesus, um certo intérprete da lei também chegou no versículo 29, e aí então depois que Jesus conta a história, ele pergunta quem é o próximo. Mas que história Jesus contou? Uma história que mexeu com o legalismo daquele intérprete da lei. Ele havia aprendido o seguinte: ele ama quem o amava. Ele ama quem era amigo dele. Ele amava os seus parentes. Ele amava aqueles que torciam pelo mesmo time lá de futebol do tempo deles lá. Sei lá que tipo de esporte que tinha. Ou seja, ele aprendeu a amar quem estivesse com ele, pensasse como ele, andasse como ele. Para o inimigo, ele queria a morte e a destruição. Era isso que o legalismo ensinava. Aí Jesus, diante da pergunta de quem é o próximo, aliás, para ensinar quem era o próximo, ele conta uma história. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, foi assaltado, espancado, você sabe dessa história, deixado ferido. Passou por ali um levita, depois, aliás, passou um sacerdote, depois passou um levita, oficiais da religião judaica. Mas eles estavam apressados, eles tinham rituais para cumprir. Não pararam. Quem parou? Jesus coloca na parábola, na cena, um samaritano. O samaritano era odiado pelo judeu. Aí tem que olhar lá para o passado, né? Foi um misto de gente que ficou lá na terra prometida. E aí se misturaram com tanto de paganismo. Samaritanos, por exemplo, eles só aceitam o Pentateuco, não aceitam os profetas, não aceitam os salmos. Era um povo diferente. Eles não adoravam no templo. Então o judeu tinha ódio, via com desprezo o samaritano. Jesus põe na cena o samaritano cuidando do cara, investindo na recuperação dele, pondo dinheiro para restaurar a saúde dele. Versículo 36 e 37. Qual destes três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Quem é o próximo? É aquele que exercita a misericórdia, o amor, e que socorre com a graça. É aquele que faz o que Jesus faria. Jesus não mandou o judeu virar samaritano não, viu? Guardado o devido cuidado, sem ofender ninguém aqui, se tiver alguém de outra religião, mas há uma certa doutrina que faz o bem por aí, porque acredita que fazendo o bem vai ser salvo. E acredita também que se não fizer completo, vai morrer, vai voltar encarnado em outra coisa, para ter mais aperfeiçoamento, para continuar num ciclo aí, até que consiga o aperfeiçoamento. Vamos colocar para o dia de hoje? Alguém precisado, alguém necessitado. Passa o pastor, não socorre. Passa o presbítero, não socorre. E passa alguém dessa religião e socorre. Jesus não está dizendo que eu deva assumir aquela religião. O que Jesus está dizendo é: faça o mesmo, é o ato que vai expressar. Porque o outro está fazendo para ser salvo. E eu vou fazer porque Deus de antemão preparou as boas obras para que eu ande nelas.
Então, o que Jesus está ensinando aqui é que o amor ao próximo é uma marca sobre a vida dos seus discípulos. Eles deveriam ser conhecidos pelo que pregavam, pelo que ensinavam, mas o tipo de vida que eles tinham, o estilo de vida, deveria identificá-los com Cristo Jesus. Eles seguiram, eles estiveram com Ele. No começo eram os do caminho. No começo, quando chamaram os seguidores de Jesus de cristão, não foi uma coisa boa. No grego, o ão, que aparece aí, traduzido, não aparece no grego, mas vai traduzido aqui para o nosso português, esse cristão, denotava um diminutivo, era um pequeno cristinho. Olha um cristinho, olha um cristinho. Ah, esse é um cristinho. Aí depois vem para o nosso português um cristão. A impressão de uma coisa grande, não é? Mas na verdade porque nós somos os embaixadores de Jesus aqui neste mundo. Em João capítulo 13, versículos 34 e 35, o Senhor Jesus disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Mateus registrou o texto que nós lemos. Ele foi chamado por Jesus, ele seguiu a Jesus, ele defendeu a causa do Evangelho, e ele escreveu este Evangelho: amor a Deus acima de tudo, mas amor aos seus patrícios. Ele escreveu ele foi escrito em hebraico, a original, para que os seus patrícios conhecessem. Quem ama a Deus quer que outros conheçam Deus e se entregue a Deus como Salvador. O apóstolo Paulo aprendeu isso de uma forma bem profunda, porque ele foi um perseguidor do Evangelho, foi alcançado pelo Evangelho, então ele passa a se ver como um instrumento que Deus vai usar sempre para fazer conhecido essa palavra de salvação. Veja em Romanos capítulo 13, versículo 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Irmãos, vamos concluir. E se a Vanessa já quiser ir para o piano, quase que eu estou cantando a música que a gente cantou ainda agora, mas a gente já cantou ensino, nos preparando para a mensagem, nós vamos cantar esse hino agora. Mas eu gostaria de fazer essas duas aplicações diretas diante daquilo que nós meditamos agora. O amor é a marca missionária da igreja. O último versículo do texto aí é Mateus 22, 40, porque Jesus vai dizer: destes dois mandamentos dependem toda a lei é o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que eles guardavam, que eles idolatravam já, deixaram Deus e começaram a se pegar a letra. E Jesus diz, não somente a lei, mas os profetas, que são os livros que vêm depois. Jesus diz, olha, do amor a Deus acima de todas as coisas, e do amor a você como alguém que foi alcançado pela graça, e o seu amor ao próximo, desse amor é que dependem todas estas coisas. A missão da igreja é amar a Deus acima de todas as coisas, e uma vez impulsionados por esse amor, alcançar o mundo para que outros mais sejam também alcançados pelo Evangelho e pela salvação. Então, em primeiro lugar, creia no chamado do amor de Deus. Ele não coloca um peso sobre nós. E aí eu volto a dizer aqui, olha, missionário não é somente aquele que vai ser preparado e vai para um lugar específico. Nós amamos esse pessoal. São pessoas que abrem mão de muitas coisas, têm o chamado, mas você também tem um chamado. É o amor de Deus no seu coração. Eu estou dizendo isso aqui, e você vai se lembrar disso essa semana. Em algum momento, você vai se lembrar disso, porque vai ser a oportunidade que Deus vai te dar para falar desse amor com alguém. Mesmo que seja num momento de tensão. Paulo e Silas estavam presos, acorrentados. O carcereiro foi convertido, porque eles louvavam e adoravam a Deus na prisão. Cria no chamado do amor de Deus. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, o apóstolo Paulo escreveu, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Longe de ser aqui um medo, ai de mim se não pregar.
Ele está falando de uma responsabilidade mesmo. Ai de mim, porque eu existo para isso. Ele diz, o meu tempo é voltado para isso. O homem tinha um amor tão grande que nem queria casar e queria dizer para nós, não casem também não, sejam como eu. Porque o casado não está preso à família, pode ir, o Espírito Santo manda para lá, ele vai, manda para cá, ele vai. É isso que Paulo quer dizer, não é outra coisa não. O amor dele era tão grande que ele assumiu o dom do celibato para servir somente ao Senhor. Ainda bem que ele não nos deu como mandamento, né, Elisandro? Sejam como eu, mas aqueles que não podem ser, né, então, na vida de casado, deve servir a Deus como casado e devotando a sua família para ser salva por Cristo Jesus. Por favor, não se abata, não fique bravo ou brava comigo, não saia daqui deprimido. Mas o segundo ponto que eu quero colocar é um desafio. Decida, você é missionário ou campo missionário? Eu preciso saber disso. Porque se você for um campo missionário, nós vamos investir em você, nós vamos pregar o evangelho para você se converter. Nós vamos pregar o evangelho para você se santificar. Nós vamos pregar o evangelho para que você saiba que você não foi chamado para ser um número no rol de membros da igreja. Você não foi chamado para dar o seu dízimo, a sua oferta, tão pura e simplesmente, e fazer parte de algum ministério. Você é missionário, ou você é o campo missionário. Você vai repetir com a sua vida hoje mesmo, diante do Senhor. E se você chegar a essa conclusão, não é um peso, dizer, Deus, eu sou um campo missionário, nos procure. Vamos trabalhar nisso, talvez seja o caminho do discipulado, para que você realmente se sinta com um propósito na sua vida. Deus criou você para isso. Porque o missionário, por amor a Deus, acima de todas as coisas, e amor ao mundo, vai ser um instrumento nas mãos de Deus. E nós colaboramos com isso, com o cumprimento da promessa. Eu gosto desse texto final que eu vou ler agora aqui, que é Mateus 24, versículo 14. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar todas as nações, e então virá o fim. Que para nós, a igreja do Senhor Jesus, é o começo. Mas preste atenção. Se você chegar aqui na Igreja Presbiteriana de Fortaleza, não precisa ser eu não, qualquer outro pastor, pode ser o pastor Tibério, seja qual for o pastor nosso, não vou falar de outra denominação, vou falar nosso, e começar a marcar a volta de Jesus, pode levantar e ir embora. Ou melhor, pega uma turminha, tira o pastor daqui e joga lá fora. Não tem como, gente. Não se engane com esse negócio. A gente tem tanta coisa falsa jogada como evangelho, escandalizando a igreja. Ninguém sabe. Jesus, enquanto na sua humanidade, mesmo sendo Deus, ele não mente, ele não está blefando ali, ele está dizendo, enquanto na sua humanidade, ele não poderia dizer. Mas ele nos dá uma dica. O dia que a última nação for alcançada pelo evangelho, ele volta. E esse é o papel da igreja, sabe? Poucos podem ir para outros lugares. Muitos podem ofertar e podem investir. Agora, todos nós podemos orar e sermos missionários aonde estamos vivendo. Vou repetir. Poucos podem ir, muitos podem investir, ofertar, segurar as cordas. Agora todos podem orar e agir como missionários, seja lá ou seja aqui, mas vivendo a força do evangelho. Quero convidar você a ficar em pé e orar comigo agora nesse momento. Para que o Espírito Santo coloque no seu coração realmente essa verdade. Ame a Deus acima de tudo, ele é o centro da sua vida. E aí, como diz o Senhor Jesus, buscando o reino dele e a sua justiça, ele vai cuidar do resto. Está nas mãos dele, é a providência dele. Mas, se este amor a Deus não se transformar em você, na instrumentalidade de amar o outro, tem alguma coisa errada aí. Porque o amor de Deus invade para transformar
e fazer com que a nossa vida seja usada como instrumento nas mãos dele para alcançar o outro. Deus amado, quero colocar minha vida, a vida da minha esposa, da minha família diante do Senhor. Quero me unir agora aos meus irmãos, Senhor, que estão aqui nesta noite. Ó Deus amado, ensina-nos a amar ao Senhor acima de tudo. Não temos bem nenhum sobre a terra que possa, Senhor, estar acima do bem maior que é o Senhor. E, ó Deus, leva-nos a amar o nosso próximo, desenvolvendo, Senhor, na nossa mentalidade um amor a nós mesmos, não com nada do egoísmo humano, mas entendendo que nós fomos alvos do teu amor e que o Senhor nos alcançou com a tua salvação. Ó Deus, abençoa os irmãos que se dispuseram a restaurar a visão missionária da igreja. Abençoa cada um deles. Ó Deus, afasta todo e qualquer empecilho humano, Deus, que muitas vezes se levantam para atrapalhar a caminhada. Em nome de Jesus, que o nosso alvo como igreja seja alcançar o mundo através do Evangelho, seja fazendo aqui através de alguns crentes, seja fazendo em outros lugares através de outros crentes. Mas usa-nos, Senhor, usa-nos, para que esse poder maravilhoso do Senhor seja conhecido em todas as nações, o poder do Evangelho que salva entre os judeus e não judeus. Em nome de Jesus. Amém. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.